Paróquia São Pedro Fourrier apresenta Homilia com Padre Elcio Barros. Participe você também das Santas Missas da Paróquia de São Pedro Fourrier. Acesse o site, entre em contato conosco, veja o melhor horário para participar com a sua família. www.sampedrofourrier.com. A homilia que você vai ouvir agora foi gravada das missas da Paróquia de São Pedro Fourrier, na Matriz. Um grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus quem seu povo visita, seu povo meu Deus visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero. Fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor. Nós tínhamos duas opções de primeira leitura, uma de Naamã, né? Também que vai se lavar 7 vezes no Jordão, e desse do Levítico. Fiz questão de frisar esse do Levítico, porque para a gente entender um pouquinho e se aprofundar um pouco naquilo que acontecia na época de Jesus, né? O Senhor fala a Moisés e Arão. E o que ele fala é a lei da época, né? A legislação da lepra, né? Para quem tinha lepra. Diz assim: quando alguém tiver na pele de seu corpo alguma inflamação, alguma erupção ou mancha branca, com aparência do mal da lepra, veja bem, nem era comprovado ainda, se parecesse ser lepra, né? Será levado ao sacerdote Arão, não é? Ou a um dos seus filhos sacerdotes, não é? Então o sacerdote iria dizer se a pessoa estaria ou não com lepra, não é? Se o homem estivesse com lepra, ele era considerado impuro, e o sacerdote deveria declarar que ele era impuro, né? E aquilo seria considerado um mal. Então aquele homem, olha como que era a lei da época, gente, ele deveria andar com as vestes rasgadas, a roupa toda rasgada. O cabelo, não podia pentear o cabelo todo bagunçado, todo em desordem. Tem gente que gosta, né, que não gosta de pentear o cabelo, seria ótimo. Mas eles eram obrigados a fazer isso, né? A barba coberta, né? E ele ia ter que passar perto das pessoas gritando impuro. Imagine você ter que passar pela cidade fazendo isso. Impuro, 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 impuro. Ele deveria ficar isolado, fora do acampamento, né? E ninguém poderia tocar nele. Então veja bem, uma pessoa naquela época que tinha uma doença chamada lepra, né? Ele era excluído da vida religiosa. Ele era considerado pela sociedade, e não adianta a gente julgá-los, dizer que eles eram cruéis, não. Era a cultura da época, né?
eles eram considerados impuros. Então ele não podia ter uma vida religiosa nem uma vida social, né? Ele estava condenado a viver afastado da população. Ele não podia ter contato físico com as pessoas. Quando ele passava, ele tinha que se auto-excluir, dizendo, eu sou impuro, ninguém pode chegar perto de mim. Ele não tinha que ter contato. Pra você ter uma ideia, ele não podia nem rezar com as pessoas, nem no templo ele podia ir. Essa era a legislação da época. Aí Jesus aparece na história. Né? É nessa situação, é dentro desse contexto, é assim que as pessoas vivem, nesse tempo, que Jesus aparece. Jesus vive nesse tempo. E aí Jesus aparece, e nesse tempo aparece aqui, o que diz, segundo essa lei, né, é que Jesus, no Evangelho de Marcos, encontra com esse homem. Jesus toca esse homem. Segundo a lei do Levítico, se você tocasse alguém com lepra, você também ficaria impuro. Né? É como se você tocasse e você também ficasse com aquela doença. Mas aí a gente tem que lembrar que Jesus assumiu nossas dores. Né? E por isso ele toca no homem. Tinha até uma canção antiga que dizia, ele assumiu nossas dores, veio viver como nós. E é por isso que Jesus toca o leproso. Então, quando ele toca o leproso, ele cura o leproso. Só que curando o leproso, ele assume o lugar do leproso. Por isso que depois Jesus não podia mais entrar na cidade. Porque tocando o leproso, ele era considerado por todos como indigno. Porque ele tinha tocado naquele que ninguém podia tocar. Porque se você tocasse no leproso, é como se você contraria a lepra. Então você também era impuro, então ele não podia entrar em cidade nenhuma mais. Quem são os leprosos de hoje? Quem são as pessoas que hoje não podem entrar na sociedade? Quem são as pessoas que precisam de ficar afastadas, que não têm direito a rezar conosco, a conviver com a sociedade? Talvez são os marginalizados, talvez são os doentes, talvez são os excepcionais, talvez são aqueles que não produzem nada para o mundo, né? Que se tornam talvez um peso para a sociedade. A sociedade só tem despesa com eles. Né? Naquela época de Jesus, tudo girava em torno do puro e do impuro. Então, os sacerdotes da época, eles diziam o que podia e o que não podia. Daí, o leproso, ele toma no Evangelho de hoje uma decisão radical, que talvez ninguém nunca tinha tomado. Ele não vai ao sacerdote, né? Porque ele tinha que ver a mancha, ele tinha que ir ao sacerdote mostrar a mancha e se autoacusar, dizer se isso daqui pode ser uma lepra. E se o sacerdote disser é uma lepra, ele tem que dizer que está impuro. Se ele melhorasse, ele também que tinha que ir no sacerdote, e o sacerdote que tinha que dizer que ele não estava mais impuro. Né? Era o sacerdote que delimitava. Só que ele não vai ao sacerdote, ele vai a Jesus Cristo. E aí ele rompe uma barreira. A decisão dele é uma decisão radical. Ele não faz o que a lei mandava, o que todo mundo estava acostumado a fazer, ir até o sacerdote. Não, ele vai a Jesus. E aí a cura dele não é apenas uma cura física, cura a marginalidade, cura ele estar à margem da sociedade. E essa cura dele, que cura fisicamente, também cura a marginalidade, não vem da religião, não vem dos sacerdotes, mas vem do próprio Jesus Cristo. E aí tem algo muito interessante também da vida do leproso. Né? Aquele leproso não fica gritando à distância, porque ele estava acostumado a gritar, impuro, impuro, para todo mundo sair distante. Em outros trechos do Evangelho, pessoas até gritam à distância para Jesus, porque eles não podiam chegar perto das pessoas. Esse leproso é diferente, ele tem o dom da ousadia, ele se aproxima de Jesus. Não é? Muitas vezes nós até queremos algo de Jesus, nós até pedimos algo de Jesus, nós gritamos para Jesus, ou nós pedimos para o padre pedir para Jesus, mas nós mesmos não pedimos. Nós mesmos não nos aproximamos a Jesus, nós mesmos não nos achegamos a Jesus, nós mesmos não queremos ter um encontro pessoal com Jesus. As pessoas ficam muito assustadas com aquilo que aconteceu, porque naquele tempo curar um leproso era a mesma coisa que ressuscitar um morto. Porque a pessoa que estava com lepra, ela estava condenada pelo resto da vida. E aí Jesus quebra
um código, que é o código de pureza, quando ele toca o leproso. A lei dizia, você não pode tocar aquele que tem lepra, aquele que está doente. Quando Jesus toca, Jesus está quebrando a lei. Jesus está indo contra a lei dos sacerdotes ali, e ele está quebrando aquele código de impureza. Então, ele estando tocando aquela pessoa, é como se ele estivesse contaminado. E estando contaminado, aquele que era o Filho de Deus, aquele que é o Messias, se torna pela lei uma fonte de contaminação. Só que nós sabemos que Jesus não era fonte de contaminação. Nós sabemos que Jesus era fonte de bênção. Por que Jesus permite que as pessoas pensam que ele é uma fonte de contaminação? Porque para ele a pessoa é mais importante do que tudo. O amor à pessoa é mais importante, né? A gente pode pensar assim, mas isso é só lá no Levítico, no Antigo Testamento, é uma coisa muito antiga. Não é, gente. Não é. Quando começou a AIDS no mundo, né, as pessoas tinham medo de tocar numa pessoa que tinha AIDS. Tinha muita gente que fazia isso. Se alguém chegasse na tua casa e tivesse AIDS, eles mandavam passar álcool nas maçanetas da porta. Mesmo os médicos, o governo falando que isso não se pegava com toque, tinham muitas pessoas que falavam isso. Quantas pessoas têm medo de tocar num doente? De olhar para um doente, de abraçar alguém que está doente, ou que está sujo, ou que tem uma ferida. Quantas pessoas, quando assistiram aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, não conseguiam ver Jesus cheio de sangue? Muitas vezes nós renegamos o próprio Cristo, né? Será que aquilo que São Paulo diz na segunda leitura de hoje, não é? Será que tudo que eu e você fazemos é para a glória de Deus? São Paulo está dizendo isso na segunda leitura de hoje. Não é? Quer comais ou bebais, fazer qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Será que nós fazemos tudo para a glória de Deus? Será que nós fazemos tudo mesmo para a glória de Deus? Será que nós somos exemplos para os outros? Porque Jesus era exemplo. Ele não estava esperando ou se preocupando com o que as pessoas iriam pensar ou falar dele. Ele estava pensando em fazer aquilo que era correto. Então ele estava pensando em acolher aquela pessoa, mesmo que todos os outros pensassem que ele era impuro. Porque ele estava fazendo o que era da lei, do coração, do amor de Deus. Não é? Hoje em dia, talvez nós não temos aquela lepra como tínhamos antigamente. Nós temos uma tecnologia, uma medicina muito mais fácil de se curar a lepra, né? Que existe até outro nome, né? Não me lembro agora, eu acho que é hanseníase, né? Para se curar muito mais fácil. Mas hoje em dia há outro tipo de lepra, a lepra física, há lepras afetivas, né? Há lepras de pessoas que são excluídas, né, da sociedade. Nós excluímos por causa de uma doença, a própria AIDS que eu citei, né? As prostitutas, o povo de rua. São manchas como aquelas manchas de uma sociedade que se considerava pura, como aquela sociedade. Eles se consideravam puros, então aquele que tinha mancha, ele tinha que ficar fora da sociedade. Ele não podia ficar ali manchado na sociedade. Né? A briga dos políticos com a irmã Dulce, a nossa querida Beata lá da Bahia, é porque ela vivia cheia de doentes. Eles diziam, a senhora não pode ficar com doentes aqui, porque Salvador é uma cidade turística. Os turistas vão ver os doentes aqui. E ela dizia, então me arrume um lugar para eu pôr os doentes. Ele dizia, não, os turistas vão passar, eles vão vir para o Carnaval da Bahia, como é que eles vão ver aqui? Não é? No elevador Lacerda, um monte de doente, no Pelourinho, um monte de doente, a senhora não pode deixar aqui. Ela dizia, então me dê um hospital. Então eles não estavam preocupados com as pessoas que precisavam mais. Eles estavam preocupados com aqueles que podiam pagar mais. E não com aqueles que necessitavam mais. O que acontece no evangelho de hoje? Não é? Aquele leproso é como se ele sofresse um bullying, que hoje está na moda dizer o bullying, né? O leproso sofre um bullying da sociedade.
Enquanto está todo mundo fazendo bullying com ele, mandando ele para fora da sociedade, Jesus vai até ele, cheio de compaixão, estende a mão a ele, toca nele e diz: eu quero, fica curado. Né? Quando nós vemos alguém com bullying, nós fazemos isso. Nós temos compaixão da pessoa, nós estendemos a mão, nós tocamos nele e nós dizemos: eu quero, você fica curado. Né? Veja bem, gente, Jesus não precisava tocar naquela pessoa, não era necessário, mas ele toca naquela pessoa. Por quê? Porque tocando ele quer ensinar para a gente. Jesus poderia curar aquela pessoa só falando, como ele curou outras pessoas dizendo. Quantas vezes Jesus curou as pessoas dizendo assim: pode voltar para a tua casa, e lá na tua casa a pessoa já está curada. Jesus curava à distância, não é? O evangelho de ontem, se não me engano, Jesus curou até com cuspe. Mas esse Jesus curou com toque, de propósito, gente. Não me entenda mal, mas eu acho que Jesus é até meio pirracento nessas coisas, sabe? Eu vou justamente para cutucar onde que vai incomodar mais eles, para eles aprenderem de verdade. Por quê? Porque tocando ele quer nos ensinar, não apenas ensinar com a palavra, mas ensinar com o toque. O que ele quer nos ensinar? Que a dor mais profunda é a dor do isolamento. Muitas vezes a dor mais profunda não é aquela dor da doença, mas é a dor de ficar isolado. A dor mais profunda, muitas vezes, é a dor de não se sentir acolhido. A dor mais profunda é muitas vezes não poder sentir o calor de um abraço amigo. Porque mesmo aquela pessoa que era amigo daquele homem que ficou leproso, ele era impedido de abraçar aquele amigo, porque a lei proibia ele, porque se ele abraçasse o amigo, ele também estaria impuro. Então aquele era a dor maior. A dor maior para aquele homem não era ter lepra, era a falta de carinho que ele não podia receber mais. Porque as pessoas tinham medo dele, e porque a lei proibia que alguém desse carinho para ele. Então o que Jesus quer mostrar para a gente no evangelho de hoje? Que o homem é querido por Deus, que o homem é amado por Deus, independente da sua situação. Então, resumindo numa só frase, Jesus quer mostrar para nós que Deus te ama. Mesmo que você tenha lepra, mesmo que você tenha feridas, mesmo que ninguém consiga chegar perto de você, mesmo que as pessoas se afastem de você, porque você é diferente, Deus se aproxima. Enquanto está todo mundo se afastando de você, Deus está se aproximando de você. E por que Jesus faz isso? Por que Jesus consegue fazer isso e nós não? Por que nós temos bloqueio de chegar perto da pessoa que tem lepra, nas lepras modernas? Porque é difícil. Não é? Porque a gente tem que entender algo que Jesus entendeu, algo que Jesus aprendeu com o Pai, que o amor de Deus nos obriga a fazer isso. O amor de Deus nos obriga a fazer algo, gente. Jesus só conseguiu se aproximar daquele que tinha lepra, assim como São Francisco, que tinha um grande bloqueio ao leproso, e quando ele conseguiu se aproximar e abraçar o leproso, ele mudou de vida. Ele mudou de pensamento, ele mudou o jeito de ser, de viver, e foi uma transformação da sua vida total. Jesus só conseguiu fazer isso porque ele entendeu de verdade o que é o amor de Deus. Nós só conseguiremos nos aproximar daquele que tem lepra, e aí entenda as lepras modernas dos dias de hoje, quando a gente entender de verdade o que é o amor de Deus. Porque o amor de Deus, automaticamente, ele vai nos obrigar a fazer essas coisas. Só que a palavra obrigação, ela não é bem vista. Ela soa mal nos nossos ouvidos. Não sei por quê. Porque nós obrigamos as pessoas a fazer as coisas, mas nós não gostamos da palavra. Por exemplo, nós obrigamos os nossos filhos a se levantar para ir para a escola, sim ou não? Obrigamos. Né? A gente obriga os nossos filhos a se arrumar para ir para a escola, sim ou não? A gente obriga os filhos para ir para a escola, sim ou não? Obriga. Quando tem a lição de casa, a gente não obriga os filhos a fazer as tarefas escolares, a lição de casa, sim ou não? Se o filho está com um mau hábito, a gente não obriga ele a mudar esse mau hábito. Se o filho está doente, a gente não obriga ele a tomar remédio.
Ou mesmo que não é o filho, tem uma outra pessoa que precisa tomar remédio, a gente não obriga ele a tomar remédio. Né? Mesmo que ele chorar, aquela injeção doer, a gente não obriga ele a tomar injeção, sim ou não? Então nós estamos acostumados a obrigar as pessoas a fazer as coisas. Só que tem outras coisas que nós não obrigamos. Nós não podemos obrigar. É politicamente incorreto obrigar. Não é? Tem gente que fala assim, eu não vou educar meu filho na fé, quando ele for grande, ele decide. Mas você não espera ele ser grande para vesti-lo. Você não espera ele ser grande para dar de comer a ele. Você não espera ele ser grande para perguntar para ele se ele quer estudar ou não. Você não espera ele ser grande para dar uma injeção, para dar uma vacina, para dar um remédio. Porque você sabe que aquilo é importante para a vida dele. Não é? Nasceu o filho, está na época da vacinação, o que você faz? Você corre, vai lá no posto de saúde e dá a vacinação. Às vezes a mãe chora vendo o filho chorando, tomando a vacina, mas ela está lá e dá a vacina. E é necessário. E é correto. Outras coisas parece que nós não queremos. Então veja bem, isso porque muitas vezes não é só obrigar o outro, muitas vezes nós não nos obrigamos a fazer muitas coisas que nós deveríamos fazer. Né? É a nossa obrigação viver o amor de Deus. Nós não nos obrigamos. Por que nós não nos obrigamos? Porque nós não reconhecemos a nossa lepra. Nós não temos a coragem de olhar as nossas manchas e mostrar ao sacerdote. Por quê? Porque nós nos sentimos autossuficientes. O que acontecia muitas vezes na época? Quando a pessoa via uma manchinha, ela se cobria e escondia. Aquela manchinha ia crescendo até uma hora que não dava para esconder mais. Ou alguém descobria, era pior, era um sofrimento. É o que a gente faz, a gente descobre uma doença, o que a gente faz? Esconde a doença, em vez de tratar. Não é? Quantas pessoas descobrem uma doença, em vez de logo começar o tratamento, fica enrolando, esconde da família inteira a doença. E aí quando descobre, já explodiu tudo, já deu metástase, já viveu tudo, como poderia ter começado o tratamento lá no início. Mas nós escondemos. Então nós buscamos a nossa autossuficiência. Por quê? Porque nós somos incapazes de fazer o que aquele leproso fez. Aquele leproso, ele suplicou a Deus de joelhos: eu preciso, Senhor, ser curado. Nós não temos essa humildade de dizer àquele homem, Senhor, se queres, tem o poder de curar-me. Aquele homem se ajoelhou de joelhos e pediu. Ele não exigiu. Tem muita gente que gosta de ficar de joelho para exigir. Aquele homem não ficou, ele ficou para pedir. E quando você pede, você pode receber um sim ou não. E você pode acolher ou não isso. Aquele homem ficou de joelhos para pedir. E ele pediu: se queres, tem o poder de curar-me. Nós não temos coragem de ficar disso. Se a gente ficar de joelho é para exigir, não é para pedir. Porque a gente acha que ficar de joelhos já é muita coisa para a gente se engrandece, ao invés de se humilhar. Aquele homem não, ele fica de joelhos para pedir. A gente tem humildade de ficar de joelhos para pedir de verdade, para suplicar? Não é? Por exemplo, vai chegar agora, nessa semana, vamos começar a quaresma. Você já está preparando a sua confissão? Tem que começar a preparar a sua confissão. Quaresma é um tempo de penitência e de confissão. Você já começou a pensar nisso? Não. Ou você vai fazer como você faz no Advento, como você fez na quaresma passada, você vai enrolar e vai passar mais uma quaresma sem se confessar. Porque muitas vezes nós não queremos reconhecer a nossa lepra. Então chega da falta de coragem, gente. Está na hora da gente de verdade na presença de Jesus, não é? Senhor, eu sou um leproso. Eu sou um pecador. Eu tenho uma mancha que não está na pele, mas eu tenho uma mancha que está no coração. Uma mancha que não se chama lepra, mas uma mancha que se chama pecado.
E aí, a partir do momento que eu tiver coragem para ajoelhar e para pedir o seu perdão, não para exigir nada, mas para pedir, eu poderei ver a sua compaixão e poderia escutar da tua boca a palavra: eu quero, fica curado. Eu quero, serás perdoado. Só que aí depende de nós. Nós só faremos isso se nós entendermos e experimentarmos o verdadeiro amor de Deus como Jesus experimentou. Amém? Louvado seja nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.